Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que abençoa. É um Deus que abençoa e como Ele abençoa, a melhor forma que Deus pode nos abençoar é com a manifestação da sua própria presença sobre nossas vidas. Deus, Ele é um Deus que nos abençoa e como Ele nos abençoa? Ele nos abençoa com avivamento, com poder, com graça, com derramamento do seu Espírito Santo. Ele nos abençoou de maneira poderosa e estabelecendo um novo tempo sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2, quando ele diz que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começaram lá em Atos 2, e os últimos dias têm alcançado as nossas vidas, e o derramar do Espírito está disponível para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo o tempo de um derramamento do Espírito Santo. É assim que nós interpretamos, lemos as Escrituras e enxergamos aquilo que o Espírito Santo começou a fazer há quase 2000 anos atrás, quando a igreja nasceu debaixo do poder glorioso de Deus. Amém? Deus, ele fala também quando o fogo realmente caiu. Nós vimos que Deus, ele respondeu com fogo quando Elias clamou. Nós vimos que Deus apareceu com fogo a Moisés em uma sarça ardente, quando aquela sarça não se consumia, mas se queimava diante do Senhor, o próprio Senhor aparecer ali para falar com Moisés, para chamar Moisés a uma missão poderosa. E depois nós vamos ver que esse Deus, ele responde com fogo através da vida de Elias. Quando Elias diz que o Deus que responder com fogo, esse será Deus, digno de ser adorado. E nós conhecemos o final da história, que os profetas de Baal foram humilhados. E Baal de fato não era Deus, mas somente o Senhor é Deus. E as pessoas ali tiveram que reconhecer que somente o Senhor é Deus, porque Ele é o Deus que responde com fogo. Amém? Quer dizer que esse Deus continua respondendo com fogo hoje. E esse fogo é ainda mais profundo. É um fogo espiritual que queima em nossos corações e incendeia por toda parte aonde esse fogo chega. Amém? Que esse fogo possa queimar no seu coração. E através do seu coração, esse fogo possa queimar dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no seu ambiente de trabalho, aonde você chegar. O fogo de Deus queimando em seu coração possa invadir cada coração. Amém? Nós vimos que o avivamento ele pode ser bênção ou pode ser juízo. Nós vimos que Ananias e Safira mentiram em uma época de avivamento, o que trouxe grande juízo e a morte de Ananias e Safira. Nós que queremos viver o avivamento, precisamos entender que fomos chamados a voltar o nosso coração para Deus, a nos arrependermos de nossos pecados e a resolver os problemas de pecado dentro da igreja. Se o irmão está pecando, nós precisamos corrigi-lo em amor, abraçá-lo, ir até ele com a outra pessoa e, se preciso for, levá-lo à liderança da igreja. E se esse irmão não se arrepender, se esse irmão não voltar o seu coração para Deus, é necessário que, como igreja, nós tratemos desse irmão e excluamos ele de dentro da igreja. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos julgar os de dentro, porque Deus julgará os de fora. Avivamento, ele pode trazer juízo sobre as nossas vidas, se nós não estivermos com o coração quebrantado e preparados para desfrutar desse avivamento, amém? E rapidamente falando sobre aquilo que nós falamos nos outros dias, né? Nós falamos sobre o avivamento que veio sobre Asa, sobre Josafá, como Deus trouxe uma restauração em uma época totalmente deplorável, em uma época difícil, onde a idolatria pairava sobre a nação de Israel, sobre Judá, e Deus usa Asa, depois Deus usa Josafá, uma guerra que ele não precisava pelejar, e Deus vai adiante daqueles homens, trazendo reforma e avivamento. Depois nós vimos que Deus usa Ezequias de uma maneira poderosa e gloriosa, trazendo ali restauração sobre o povo de Judá, porque aquele povo resolveu, diante do inimigo, clamar a Deus. E Deus, que tem prazer em ser aclamado, de ser, como é que eu posso dizer? Deus tem prazer de quando nós recorremos a Ele, quando nós buscamos a Ele para nos socorrer. Ele socorre Judá e Ele faz com que a obra dele seja feita ali através da vida de Ezequias. Ele zomba de Senaqueribe, ele destrói os inimigos de Israel, ou melhor, de Jerusalém, de Judá, e mostra que ele é Deus poderoso, maior do que todos os deuses sobre a terra. Amém? Então vem comigo, rapidamente. Nós falamos sobre a aurora do grande avivamento. E eu quero destacar esses últimos pontos que nós falamos. Nessa aurora de um grande avivamento, nós falamos sobre um clube santo que Deus levantou há uma época atrás, chamado pessoas como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield,
Homens que Deus levantou para marcar a história, trazer um grande avivamento. Eles começaram algo chamado de o Clube Santo, onde eles tinham ali uma vida devocional dedicada. Eles tinham um tempo de oração, de busca, de jejum. Eles começaram a se reunir ali na faculdade de Oxford e ali buscavam ao Senhor de forma intensa e entregue. Vimos também sobre John Wesley, o grande avivalista, aquele homem que viajou para a América para evangelizar os índios, mas na verdade ele precisava ser evangelizado e precisava ser salvo. Através da vida dos moráveis, esses homens, esse povo ungido, os moráveis, eles são usados por Deus para mostrar para John Wesley que ele precisava da verdadeira e grande salvação. Pois eles mostravam uma grande alegria no seu coração. Alegria essa que John Wesley não tinha ainda. E quando ele volta da América, ele em uma pregação, ele recebe a convicção de pecados, de salvação, ele é regenerado e passa a pregar de forma poderosa, intensa e gloriosa. Vimos que Deus levantou George Whitefield, um dos maiores evangelistas que já tivemos depois do apóstolo Paulo. Homem que pregava debaixo de grande eloquência e persuasão. Deus o usava poderosamente para marcar os corações e trazer grandes conversões, quantidades enormes de conversões a Deus. As pessoas se rendiam a Cristo, pois viam o poder de Deus se manifestando através da vida de George Whitefield. E por último, nós vimos a história de Charles Finney, um homem que foi poderosamente usado por Deus. Alguns historiadores chegam a dizer que talvez seja o homem que tenha havido maior expressão do poder de Deus de forma clara e visível. Desde o tempo de Atos, nós não vimos tamanha manifestação de poder visível, palpável, onde as pessoas caíam prostradas, se rendiam em grande clamor e rendição a Deus através da pregação de Charles Finney. Homens que marcaram a história. E tantos outros homens que nós podemos falar mais adiante. Nós prometemos falar sobre Evan Roberts. Evan Roberts, tem tantos outros que vieram depois. Mas hoje, eu quero que nós possamos olhar para esses que nós já falamos lá atrás e possamos orar, clamar, para que essas histórias que nós falamos nesses dias possam marcar as nossas vidas e nos influenciar de forma poderosa, de forma intensa, de forma, como é que eu posso dizer, genuína, que esses homens, que o sangue deles, esqueci de um homem, né, chamado Jerônimo Savonarola, esse que foi martirizado, esse que foi morto por causa da sua fé e depois foi queimado ali na Itália, em Florença, na Itália, que esses homens possam ser, como é que eu posso dizer, como que precursores do avivamento em nossos corações, que o meu e o seu coração possa olhar para essas histórias desses homens que vieram há um tempo atrás e ser por eles incendiados no nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma notícia para dar para você nessa noite e hoje nós vamos dar uma pausa na nossa série, isso mesmo. Hoje por isso que eu fiz todo esse apanhado desses homens que nós falamos, nós vamos dar uma pausa nessa série. Por qual motivo? Ao olhar para a sequência dos capítulos, a gente percebe muitos outros homens que precisam ser estudados, que a gente precisa aprender com eles, e muito de Deus que nós precisamos, como é que eu posso dizer, ser influenciados através desses homens. Mas eu percebo que a gente precisa de mais tempo para se debruçar sobre a história desses homens de Deus. Então, assim, nós vamos continuar buscando a Deus, orando, jejuando, nos preparando para o nosso acampamento. Dia 10, 11 e 12 de outubro, nós vamos ter o nosso acampamento e nós estamos nesse período de oração, de clamor, de consagração, onde nós também estamos jejuando, alguns estão jejuando nesse período, buscando a Deus para que Ele possa manifestar o extraordinário dele sobre nossas vidas. Mas nos nossos vídeos diários, na nossa live diária, nós vamos parar hoje com o propósito de voltarmos com mais propriedade, isso mesmo. Nós temos, acho que 11 vídeos gravados. Nós não teremos o vídeo amanhã, na segunda, na terça, mas nós queremos buscar mais a Deus. Nós queremos estudar de forma mais a fundo a história de alguns homens de Deus, de outros avivalistas, queremos ler outros livros, queremos ler outras biografias que nós já mostramos aqui no início e queremos falar com, como é que eu posso dizer, com mais propriedade, queremos falar com mais firmeza, com mais segurança. Então,
Hoje a gente abre uma pausa na nossa série de 40 dias buscando o extraordinário. E em algum momento nós vamos voltar falando sobre os outros avivalistas, sobre Evan Roberts, sobre Calvino, sobre Lutero, sobre avivalistas da Rua Azusa e tantos outros homens que marcaram a história, amém? Então assim, eu queria te convidar para que a gente levante um clamor nesse momento, para que a gente ore, para que a gente busque ao Senhor juntos nesse momento, por esse avivamento, por mais de Deus. Eu quero orar com você nesse momento, deixando claro que hoje a gente não vai encerrar. É uma série de 40 dias buscando o extraordinário, mas eu entendi que seria mais interessante para a gente dar uma pausa e não continuar amanhã e nos outros dias, mas voltar depois em um dado momento com mais propriedade nessas ministrações, amém? É parar para aprender com eles e depois a gente conseguir ministrar com mais graça, com mais unção, com mais poder, com mais efetividade, amém? Então vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus por este avivamento sobre nossas vidas e depois a gente conversa um pouco mais sobre avivamento, sobre a história de avivamento e sobre biografias, sobre homens que nós podemos consultar, assistir, ver e aprender com eles, amém? Amado Deus, nós queremos orar nessa noite, Deus. Queremos clamar, Senhor, por esse avivamento em nossas vidas, Senhor. Queremos clamar, Senhor, que esses dias, Senhor, venha sendo, Senhor, dias que venham atendo fogo em nossos corações, Deus. Queremos clamar, Senhor, por nosso acampamento de jovens, Deus. Oh, Deus, esse acampamento que o Senhor colocou um tema em nosso coração, vivendo o extraordinário, Deus. Vem sobre nossas vidas, Deus. Vem com o teu poder, Senhor, e desperta em nossos corações, Deus, grande fogo e avivamento, Deus. Oh, Deus, tu disseste em tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, Deus. Ensina-nos a entregar completamente o nosso coração a Ti e buscar e se lançar sem reserva, Senhor, diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor nessa noite. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos, é isso que nós queremos, Senhor, um avivamento. Amém? É isso que nós queremos, avivamento da parte do Senhor. Sabe, irmãos, só explicando para quem entrou depois, a gente deu uma pausa hoje, a gente não vai ter o vídeo amanhã e depois, e não vai completar os 40 dias agora. Nós completamos hoje, eu acho que 12 dias, e nós estamos dando uma pausa para buscar mais a Deus e ministrar com mais graça, com mais sabedoria da parte de Deus. Nós entendemos que às vezes é bom a gente parar e ouvir mais, e olhar para aqueles que vieram antes de nós e aprender com eles. Então,